Olá pessoal, bem-vindos a mais este módulo. Neste módulo nós vamos colocar as campanhas efetivamente no ar. Mas antes, eu queria trazer algumas coisas muito importantes, né, que vão ajudar no fluxo de trabalho e também no planejamento de resultado da campanha. Então, assim, não adianta nada a gente ir lá para o conjunto de anúncios, para a conta de anúncios e começar a subir as campanhas. Tá? Clicar lá em incluir, tudo isso é muito fácil, né? O que a gente precisa entender é aonde a gente quer chegar, né? Queremos leads todos os dias? Queremos, mas quantos leads a gente precisa por dia? Quanto que eu estou disposto a investir para ter leads todos os dias? Então, eu não posso ser irresponsável e falar para vocês, vamos lá, vamos montar a campanha, coloca aí R$200 que já vai pintar lead todo dia. Cara, esse resultado é possível e pode chegar a esse resultado, só que é uma construção. Lembrando que assim, o Facebook, quando você anuncia nele, você está basicamente comprando dados. Então assim, o Facebook ele não sabe quem é o seu público, a gente não sabe quem é o público, vocês também vão começar a testar. Então assim, não tem como o Facebook saber, olha, me dá R$200 aqui que eu vou te entregar um público qualificado. Não é assim. A gente tem que botar a campanha no ar, as campanhas têm que começar a rodar, o Facebook começa a analisar a reação das pessoas e ele começa a entender para quem que ele tem que entregar. Aí ele começa a qualificar. Então a gente está comprando dados e com esses dados que o Facebook nos vende, ele começa a fazer cruzamento de informações para qualificar melhor esse público. Então assim, não existe conta de anúncio que nasce inteligente. Conta de anúncio ela fica inteligente com o tempo. Então, dando um exemplo, vamos supor, a gente bota uma campanha para rodar e começa a entregar. Aí tem aquele alcance, aquelas impressões, lembra? Então começa a imprimir, alcançando pessoas e ninguém clica. Uma pessoa clica. Opa, Facebook levanta, Dona Maria, mora em X região, ele tem um monte de informações sobre ela. Ele já tem um parâmetro, vou procurar pessoas parecidas com a Dona Maria e começa a testar. Só que tem muita gente igual a Dona Maria que não clica. Mas chega uma hora que alguém clica, o seu José. Opa, não é só a Dona Maria, tem seu José também. E o seu José é isso. E o que eles têm em comum? Ele cruza essas informações. Ele falou assim, agora eu já tenho 2 parâmetros. E aqui eu já começo a construir um universo de dados para que eu possa procurar mais pessoas. Aí ele achou a segunda, acha a terceira, acha a quarta. E ele começa a ficar inteligente. E aí o que acontece? O seu custo por lead começa a cair. Porque assim, você começa a panfletar, entregar, né? Colocar anúncio no ar e a ferramenta começa a entender. E quando ela começa a entender, achar as pessoas fica mais fácil. Então, seu custo por lead começa a cair. Então, assim, eu tenho diversos exemplos de clientes que a gente começa com custo por lead R$20 e termina em 2 a campanha. Né? Enquanto a campanha está no ar, ela vai caindo. Só que tem um outro fator, que às vezes cai num platô ali que não cai mais. Então, assim, tem N variáveis que fazem esse custo por lead cair. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas tem outro fator, por exemplo, que assim, você concorda que todo dia tem gente entrando no Facebook para anunciar? A ferramenta está ficando cada dia mais popular e mais pessoas estão entrando? Existem novos entrantes? O que acontece? Gera uma disputa, né? Então, assim, quanto mais pessoa anunciando, maior é a disputa para aparecer. Quanto maior a disputa para aparecer, é um leilão, quem paga mais aparece. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui nessa planilha, eu trago para vocês alguns cenários. Não são nem cenários, são visões de como a gente pode planejar e projetar essa campanha. Então, antes da gente subir lá, a gente tem que saber mais ou menos, né? Porque depois a gente vai ter que acompanhar essa campanha. Então, por exemplo, ó, o que está em branco aqui são dados que a gente vai informar, tá? E o que está em cinza são tá tudo automático, tá? São fórmulas automáticas que vão ser preenchidas né? Automaticamente, óbvio. Então, vamos lá, ó. Nas primeiras linhas aqui, eu tenho um tipo de visão, na segunda outro tipo de visão e por aí vai. Então, na primeira, o que eu quero
vamos supor, eu quero rodar por um período de 30 dias uma campanha, então eu já vou fazer um planejamento para saber mais ou menos quanto que eu vou gastar, quantos leads por dia eu desejo e qual é o meu custo por lead que eu desejo também. Então, assim, eu acredito que vocês já sabem o que é CPL, é custo por lead, né? E vocês, mais ou menos, eu acredito que vocês já têm um número, né? Por anunciar em portais. Mas se não anuncia em portais, não tem problema. Então, a gente vai alucinar aqui, tá? Então, vamos supor, 30 dias, eu quero um lead por dia, e vamos falar que assim, vai começar minha campanha e eu acho que ela vai começar com R$20 por dia. Legal? R$20 por dia, o que vai acontecer? Qual que vai ser o meu investimento mensal? Se eu quero um lead por dia, pagando R$20 por dia no lead, eu vou ter que ter um investimento mensal de R$600. Qual que é o meu investimento diário? 20. Qual o total de leads que eu vou ter? 30. Legal? Putz, cara, meu custo por... Aí o que acontece? Lembra? Com o tempo, esse custo por lead vai caindo. Eu posso até falar assim, não, meu custo por lead vai ser R$5. Legal. Com o tempo isso vai acontecer de fato e vai cair até mais. Isso depende de alguns fatores que a gente vai falar. Então assim, um investimento de R$150 mensal. Lembrando que não dá para investir R$150 mensais rodando todo dia, porque existe um valor mínimo de R$6 por dia, $1 por dia, para se investir. Mas eu falo assim, eu quero 10 leads por dia a um custo de R$5. Qual é o investimento mensal que eu preciso? R$1.500. Qual vai ser o investimento diário? R$50. Qual o total de leads dentro de um mês? 300. Vamos ver um outro cenário, de uma outra visão, na verdade? Então, assim, eu quero informar agora quanto que eu vou querer gastar por dia. Eu quero gastar R$15 por dia. Tá, e quanto que eu estou disposto a pagar num lead? Sei lá, R$8. Tá? Quantos leads eu vou ter por dia? Em média, eu vou ter 2 leads por dia. E qual é o investimento mensal necessário? R$450. Total de leads, 56 leads. Outro tipo de visão. Eu quero informar o custo por lead e quero informar por mês. Quanto que eu quero gastar? Olha lá, lembra que eu falei? Mínimo de R$180 por mês, porque são R$6 por dia. Então vou colocar aqui, 180, eu quero gastar R$180, rodar por 30 dias e eu quero pagar no lead, sei lá, até R$10. Quantos leads eu vou ter por dia? Eu não vou chegar a ter um, mas no final do mês eu vou ter 18. Joia? Outro cenário, outro tipo de visão. Investimento mensal. Eu quero... Só que agora é a mesma coisa que aqui em cima, só que em vez de eu informar o CPL, né, o custo por lead, eu vou falar quantos leads eu quero por dia. Então, olha, eu quero investir, sei lá, R$250, eu quero pelo menos, sei lá, 2 leads por dia. Qual o custo, né, por lead que vai acontecer, né, o resultado? R$4,17, investimento diário de R$8,33. Quantos leads eu vou ter no final do mês? 60. Tá? Então aqui é uma ferramenta, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês baixarem, para fazerem simulações. É uma ferramenta mais para não ficar no escuro. Vou subir a campanha lá, botei R$500, vamos ver o que vai acontecer. Não, isso daqui já te traz. Aí você já começa a batalhar, porque assim, existem variáveis que a gente não controla. Por exemplo, o custo por lead, a gente controla? Algumas coisas a gente controla, outras não. Porque assim, por exemplo, novos entrantes, a gente não consegue controlar quem está entrando na ferramenta para anunciar, né? Então, algumas coisas que ajudam o custo por lead a cair, olha que maravilha, se cair para R$4, olha como que eu tenho que investir menos, tá? Com o mesmo resultado de 300 leads. Ok? Então, quais são essas outras variáveis que nos ajudam a cair o custo por lead? Eu separei aqui, para deixar aqui mais fácil, né? Fatores que eu tenho controle. Então, assim, criativo. Se eu tenho um criativo que atraia as pessoas, mais pessoas vão clicar, mais pessoas vão visualizar, mais pessoas podem se interessar.
Lembra? É um conceito de funil. Se eu atrair as pessoas, quanto mais pessoas eu atrair, a probabilidade dessas pessoas entrarem num funil é maior. Então, se eu atrair, meu criativo atraiu, eu consegui comunicar. Então, assim, lembra, eu tenho que saber quem é meu público, eu tenho que ter estudado bem o meu avatar, meu público-alvo. Se eu sei quem é ele, eu sei me comunicar melhor com ele. Então, eu consigo atrair ele melhor. Eu consigo tocar na dor ou num desejo dele melhor, eu consigo atrair. A copy também ajuda. Então, vamos lá, a pessoa clicou, ela viu, aí ela vai ler a legenda. Vai ajudar a pessoa a deixar o lead, né? A se cadastrar. Público. O público é isso, de conhecer o público e na hora da gente montar lá na ferramenta, na conta de anúncios, a campanha, a gente também tem alguns parâmetros, não só para o criativo, mas parâmetros também para onde eles moram, qual a idade deles, né? Qual o range de idade que eles estão. Outra coisa é, por exemplo, o comportamento deles, né? Eles têm interesse em imóveis, em investimento e por aí vai. A oferta é o conjunto da obra, não só o valor, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho um apartamento de, sei lá, uma cobertura de 500 mil reais, uma cobertura de 200 metros quadrados. Pode parecer bom pra caramba, só que o condomínio custa 10 mil reais. Opa, a oferta já não é tão boa. Percebe? Então, eu não estou dizendo, isso é só um exemplo meio hipotético, mas assim, as pessoas mais ou menos que estão no mercado, elas sabem. Então, por exemplo, se ela sabe, putz, aquele determinado prédio ali, eu sei que o condomínio é caro pra caramba, não tem nada, então não vale, o apartamento é muito bom e tal, mas, cara, não dá. Então a oferta sai do mercado, né? Esse é um exemplo de oferta. Então, assim, existe a percepção das pessoas, o mercado está aí, tem um monte de gente anunciando. Quando a pessoa entende que a sua oferta é boa, ela vai clicar e vai se cadastrar. E isso, quanto mais pessoas se cadastram, mais o Facebook entende quem são as pessoas que se cadastram, mais ela vai encontrar pessoas e mais pessoas vão se cadastrar. O custo por lead começa a cair. Tá? Outro fator que ajuda, que eu tenho controle, né? Não é obrigatório, então aqui está mais ou menos em nível de prioridade, né? Então tem que priorizar criativo, copy, público, oferta, redes sociais e prova social. Imagina que a pessoa clicou no teu anúncio, ela fala assim, deixa eu dar uma olhada lá na rede social dessa imobiliária, desse corretor. E chega lá, não tem nada, não tem prova social, não tem movimentação, não tem interação. Isso também é um fator que pode ajudar, tá? Eu tenho clientes que não têm rede social, se você entrar lá tá vazio, não tem nenhuma postagem e ele só anuncia e tem resultado. Mas tem outros clientes que têm uma movimentação e tem um outro resultado. Eu nunca parei para medir e tal, mas eu sei que influencia, né? E brand é marca, então assim, se você tem uma marca boa no mercado, isso também ajuda, né? Se as pessoas já te conhecem, muita gente conhece, você tem muito tempo de estrada no mercado, isso também ajuda. O cara viu um anúncio lá, putz, cobertura tal, XPTO, opa, quem é que tá? É o corretor fulano de tal, putz, eu sei quem é. Ele vai lá e clica e se cadastra. Então são coisas que estão no nosso controle. Outras coisas não, né? Vai entrar eleições, Copa do Mundo, então vai ter muito anúncios, né? Enfim, de diversos santinhos, né? De políticos. Copa do Mundo, eu acredito que vai ter muita gente fomentando a questão dessa temática de Copa do Mundo, né? Para vender mais. Mesma coisa que época de Natal, também sobe um pouco e por aí vai, tá? Então, sobre outra coisa que eu queria falar aqui que cabe nessa aula. Eu acho que eu consegui, né? Se eu cumprir a missão dessa aula aqui, eu acho que eu consegui explicar como é importante a gente fazer esse planejamento de números, né, para ter percepções de quanto que eu vou pagar no lead, quanto que eu estou disposto a investir, quantos leads eu quero por dia, né? Não é possível querer tudo ao mesmo tempo, né? De forma muito rápida. Então é uma construção, tá? O que eu tenho para dizer, assim, existem campanhas que eu já subi para cliente que tinham conta zerada, mas a oferta era muito boa
que nas primeiras 2 semanas explodiu. Só que existem clientes que demoram 3 meses para as coisas começarem a acontecer. Então, assim, o que eu sugiro? Que invistam aquilo que não vai fazer falta. Eu sei que todo dinheiro faz falta. Todo dinheiro faz falta. Só que, assim, aquele dinheiro que não vai te quebrar. Lembre-se, se você, é um dinheiro que você está comprando dados, que uma hora ele vai começar a gerar resultado. Só que não adianta só colocar dinheiro. Tem que debruçar, tem trabalho, tem análise, você tem que analisar. Putz, será que tá dando resultado, não está dando resultado? O que eu posso... Depois a gente vai ter uma aula de métricas, né? Como que a gente avalia custo por lead, CTR e por aí vai. Tem um monte de métricas que depois eu discuto, que não é legal falar agora, porque acho que vai confundir. Acho que a gente tem que botar a campanha no ar, botar para rodar e depois olhar número. Tá? Mas esses números aqui, pelo menos, tem que ser vistos. E o que eu estava dizendo aqui, tem mais uma coisa que eu acho que cabe, é assim, não adianta vocês pegarem todos os imóveis que vocês têm, assim como vocês fazem no portal. Eu comprei um pacote para colocar 50 imóveis lá, vocês vão lá e colocam esses 50 imóveis. Quando a gente está falando aqui de Facebook, de Instagram, se a gente colocar esses 50 imóveis, né, que eu tenho na carteira, anunciar, eu vou pulverizar o dinheiro. Então, se eu tenho R$1.000 para gastar por mês, eu não vou gastar R$1.000 num único anúncio. Eu vou gastar para que todos apareçam. Só que todos não vão aparecer em larga escala. Eles vão dividir o dinheiro e vão aparecer pouquinho. E a probabilidade disso dar bom é baixa. Concorda? Então, assim, existe uma frase, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado em algum lugar aqui, que eu acho que serve muito bem. Eu vi isso em algum lugar e falei assim, putz, isso aqui é legal para exemplificar, que é a regra dos 20 passos. Não sei se é a regra dos 20 passos que fala assim. 20 passos em direções diferentes, 20 passos em direções diferentes ou 20 passos na mesma direção? Qual dos dois você acha que vai chegar mais longe? Então, se eu dou 20 passos na mesma direção ou 20 passos em direções diferentes, onde eu chego mais longe? É óbvio que são 20 passos na mesma direção. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar um determinado orçamento, vai lá, R$1.000, R$500 e anunciar somente um imóvel, a probabilidade disso acontecer mais rápido é maior. Por quê? Porque um anúncio, uma oferta. Quanto mais essa oferta aparecer, mais inteligente o Facebook fica em cima dessa oferta. E quanto mais inteligente ele ficar, mais ele vai entregar. Se eu pulverizar isso, eu vou demorar mais para chegar. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? Peguem um imóvel que vocês tenham, que ele seja atrativo. E também que vocês tenham opções, porque aí vai além até do que eu me proponho aqui ensinar, que é Capital Lead. Que é o seguinte, poxa, eu anunciei um determinado imóvel, um apartamento de 2 dormitórios. Legal. Anunciado. O lead veio, fez a visita, não gostou. Eu tenho outro para apresentar? Não tenho. Cara, esse lead foi embora. Então, tenta achar uma oferta atrativa e que você tenha mais opções. Porque você vai atrair para um e você vai oferecer outros também. Então, é mais ou menos uma isca. Tá? Tem gente, e eu não gosto desse jogo, que anuncia às vezes coisas que não tem. Né? Ou então, por exemplo, um apartamento, eu estava falando com isso com uma pessoa essa semana, e ela falou assim, poxa, eu fui ver um apartamento lá e a percepção de valor naquele local era de 1.300.000 e estava por 950 mil e eles tinham 2 imóveis. Cheguei lá, a gente não tem mais, mas vamos lá dar uma olhada, tem alguns outros lá? E tinha lá de 1.300.000, 1.400.000 e por aí vai. E assim, provavelmente esse imóvel nunca existiu, ou se existiu já vendeu e o cara manteve o anúncio. Mas isso não era nem anúncio no Facebook, era no próprio site do cara. Meu, isso é uma estratégia que funciona? Eticamente, não sei, não vou discutir isso. Mas
Aí tem que pesar, vantagem e desvantagem. Eu acho que isso queima um pouco, perde um pouco de credibilidade. Porque se a pessoa já sacou isso, depois ela não vai mais atender os seus anúncios, tá? Então, era isso que eu queria trazer. Eu acho que deu para explicar e exemplificar o que eu queria dizer a respeito de um anúncio ou vários anúncios, o quanto que vocês vão investir, já pensar no custo por lead, quantos leads eu vou querer e por aí vai, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula e até mais.